Hoje, espero que você esteja muito bem e que você esteja aí com o seu caderno na mão, com a sua agenda na mão, para a gente seguir, né? Se fazendo questionamentos. E hoje a minha pergunta-chave para você é: o que você fala e o que você faz? E aí você deve estar se perguntando: Anne, mas como assim, né? O que eu falo e o que eu faço? Eu falo tanta coisa, depende de onde eu tô, depende do que eu tô fazendo, né? E é aí que a gente entra, né? Às vezes a gente tá tão acelerado, e a gente já falou sobre isso, né? A gente tá num ritmo tão acelerado que a gente já não percebe mais o que a gente está falando e o que a gente está fazendo. E muitas das vezes, inclusive, essas são coisas completamente opostas. A gente fala uma coisa e faz outra coisa. Talvez não seja o caso de vocês, talvez seja o caso de uma vizinha, uma tia, uma cunhada, um amigo, enfim. Mas com você, acredito que não, né? Mas eu gostaria que você, de uma forma crítica, né? Mas não crítica no sentido de julgamento, mas crítica no sentido de eu vou me colocar numa escuta, né? Eu vou me escutar no que eu estou falando. A gente já fez aqui um exercício em que eu perguntava o que você está pensando. E quando a gente faz esse exercício de pensar, de observar o que a gente está pensando, a gente de alguma forma a gente está se escutando. Só que essa é uma escuta interna, né? É o meu pensamento que está aqui dentro e às vezes são coisas que eu nunca nem falei para ninguém, que eu nunca externei. Às vezes eu tenho até vergonha de externar essas coisas que eu penso, mas eu penso. Simplesmente eu penso. Esse é um tipo de conversa, é uma conversa interna, é uma tagarelice que tem a nossa cabeça, que ela não para de pensar, ela não para de falar e a gente não para de conversar com a gente mesmo, inclusive quando a gente está calado. Tem gente até que chega a conversar sozinho, que é o meu caso, né? Às vezes eu bato aí um super papo sozinha, né? Comigo mesma. Por quê? Porque a gente tem uma mente tagarela que tá ali conversando com a gente o tempo todo. Mas hoje eu quero vir aqui para trazer você para esse espaço de observação, não mais dessa mente tagarela, porque isso a gente já fez e eu acredito que você continua aí observando. Hoje eu quero que você olhe para você, mas observe o que você tem falado para as pessoas, né? Será que no que eu estou falando, eu estou sendo coerente com a minha fala, né? Então, o que eu tenho falado para as pessoas? Ah, eu falo sobre trabalho, eu falo mais sobre religião, eu falo sobre a situação A, a situação B, eu falo de forma positiva ou eu sempre trago alguma coisa negativa? Será que eu estou agradecendo mais? Será que eu estou reclamando mais? O que eu tenho falado para as pessoas? Quem são essas pessoas? O que eu tenho falado para minha família? Que palavras eu tenho usado? Né? E as palavras são muito importantes. Então, que palavras são essas que eu tenho usado, que eu tenho repetido na minha vida, na minha jornada pessoal? Né? Que palavras eu uso no meu trabalho? E vejam como as palavras elas são importantes e o que a gente fala é importante. Muitas das vezes, pela fala da pessoa, a gente já identifica qual é a profissão dela. A gente já identifica como que aquela pessoa é, né? Eu me lembro, inclusive, quando estava fazendo doutorado, em algumas situações, determinadas pessoas vinham e diziam assim, mas isso, tantos por cento disso fez isso, né? Ou nós vamos mensurar, nós vamos medir. Então, pela palavra que a pessoa usava, a gente já sabia qual era a linha de pensamento daquela pessoa. A gente já sabia qual eram os teóricos que aquela pessoa lia. A gente já sabia como era mais ou menos o perfil daquela pessoa, né? Já tinham outros que vinham e diziam assim, não, eu sinto isso, isso tem qualidades, isso
é crítico, e aí é positivo, e aí a gente já traçava todo o perfil pela fala da pessoa. E não é à toa que existem ciências, né? Existem muitos estudos relacionados à fala. Por quê? Porque a palavra, a forma como a gente fala, a forma como a gente se expressa, as palavras que a gente usa, elas dizem muito sobre nós. Mas de verdade, eu gostaria que nesse primeiro exercício fosse um exercício de escuta e de observação, mas não de julgamento. E de novo, esse não é um exercício que você termina, assim como os outros, são exercícios que você vai fazendo sempre. Então não espere também em um dia, uma hora, uma semana, um mês ter todas as respostas. Não, de repente você se pega pensando uma coisa, nossa, eu nunca tinha percebido que eu pensava dessa forma. Nossa, eu nunca tinha percebido que eu tinha esse diálogo comigo mesmo. Nossa, eu nunca tinha percebido que eu falava isso. Nossa, eu falava isso, né? E aí é importante também, nesse espaço, escutar o feedback das pessoas. E as pessoas vão te dizer, olha, você tá falando determinada coisa, olha, você disse determinada coisa. Olha, isso, né, você traz para o seu espaço. Assim como você trouxe para o seu espaço o que você pensava, o que você sentia, o que você ouvia, né? Então agora você traz para o seu espaço, o que eu falo? O que eu tenho falado para mim e para os demais? Então, novamente esse exercício. Você tem uma semana aí para você anotar tudo que você pensa, tudo que você sente, tudo que você escuta. Vamos fazendo esse exercício. Isso vai te trazer uma consciência, isso vai te trazer um poder de observação que é muito importante para você como pessoa, mas também para a sua atividade profissional.